Clara sentia que algo estava diferente há semanas. João, seu marido há mais de 8 anos, andava distante. As conversas que antes eram cheias de risadas e carinho agora se tornavam breves e monótonas. Clara tentava ignorar os sinais, acreditando que poderia ser o estresse do trabalho. Mas algo em seu coração parecia lhe avisar que a situação era mais séria. Certa tarde, enquanto organizava as contas da casa, Clara notou uma cobrança desconhecida no cartão de João. Era de um restaurante caro, onde nunca tinham ido juntos. Curiosa e um pouco inquieta, decidiu investigar. Abriu as redes sociais dele, verificou mensagens e, aos poucos, encontrou pistas que confirmaram suas piores suspeitas. Entre as mensagens, fotos e registros, estava tudo ali. João estava mantendo um caso. O coração de Clara acelerou, uma mistura de raiva e dor inundou seu peito. As lágrimas escorriam sem controle, e ela sentiu como se o chão estivesse desabando sob seus pés. O homem que ela confiava, com quem construiu uma vida, estava envolvido com outra pessoa. Ela quis gritar, correr, confrontá-lo naquele instante, mas não tinha forças para lidar com a avalanche de emoções. Ao anoitecer, Clara decidiu esperar João voltar para casa. Sentou-se no sofá, com o olhar fixo na porta, sentindo o vazio se misturar com a indignação. Quando ele entrou e a viu naquele estado, seu rosto mudou, como se ele soubesse que havia sido descoberto. A atmosfera pesou e o silêncio entre eles era quase insuportável. Clara, finalmente, quebrou o silêncio com a voz trêmula, fazendo a pergunta que vinha esmagando seu coração. João, por quê? João hesitou, sem conseguir responder imediatamente. O silêncio dele só aumentava a frustração e o desespero de Clara. Ela repetiu a pergunta, com a voz mais firme, exigindo uma explicação que fizesse sentido para o que acabará de descobrir. A confissão foi breve e amarga. João admitiu que estava envolvido com outra pessoa, mas disse que não era nada sério, apenas um escape. Essas palavras foram como um golpe final. Clara sentiu que tudo o que construíram estava sendo destruído em um instante. Ela o encarou, sem conseguir acreditar que o homem com quem compartilhou tantas memórias estava reduzindo tudo aquilo a um mero escape. A sensação de traição foi profunda, mas o que mais doía era a frieza de João, sua aparente falta de arrependimento. Sem conseguir mais suportar, Clara se levantou, com um misto de lágrimas e raiva, disse que ele precisava sair. Precisava de tempo para processar tudo, para entender o que ainda restava deles. João tentou argumentar, mas o choque e a dor de Clara eram evidentes. Ela já estava decidida? Por enquanto, a distância era o único caminho. Depois que ele saiu, o silêncio da casa parecia sufocante. Clara estava sozinha com seus pensamentos, com as lembranças de todos os momentos que viveram juntos. Cada canto da casa parecia lhe recordar algo bom que, agora, parecia contaminado pela traição. Ela se sentou no sofá, tentando acalmar a mente, mas as emoções vinham como uma avalanche, uma mistura de tristeza e raiva que a fazia questionar o futuro. Determinada a retomar o controle de sua vida, Clara passou aquela noite refletindo sobre o que faria a seguir. Os dias que se seguiram foram difíceis para Clara. A rotina dela parecia se arrastar e cada tarefa simples trazia lembranças dolorosas. Porém, em meio à dor, uma faísca de determinação começou a crescer dentro dela. Sabia que aquele momento, apesar de devastador, era uma oportunidade de se redescobrir, de entender quem ela era sem João ao seu lado. Decidida a preencher o vazio, Clara mergulhou em novos interesses. Ela se matriculou em uma aula de yoga, algo que sempre quis experimentar, mas que, por alguma razão, deixava para depois. A prática trouxe paz e clareza, ajudando-a a organizar seus pensamentos e encontrar uma nova perspectiva. Foi ali que Clara começou a perceber que, por anos, priorizou os desejos e objetivos de João, negligenciando seus próprios sonhos. Conforme os dias passavam, ela encontrou refúgio em atividades que antes não fazia sozinha. Passou a caminhar todas as manhãs em um parque próximo, absorvendo a tranquilidade ao seu redor, ouvindo apenas o som dos pássaros e o farfalhar das árvores. A cada caminhada, ela sentia como se partes de si fossem se restaurando, pedaço por pedaço, trazendo-a de volta à sua essência. Esse processo de redescoberta também trouxe novas amizades. Durante uma sessão de yoga, Clara conheceu Ana, uma mulher espirituosa e determinada que tinha superado recentemente o fim de um relacionamento.
A amizade entre elas foi natural e Ana se tornou um grande apoio, encorajando Clara a ver a situação como uma chance de recomeço. Em pouco tempo, Clara se viu envolvida em conversas profundas sobre sonhos, viagens e planos futuros, temas que, por anos, não passavam de ideias esquecidas em meio à vida cotidiana. A dor da separação ainda estava presente, mas Clara começou a perceber que estava, aos poucos, reconstruindo uma nova versão de si mesma, mais forte e mais autêntica. Após algumas semanas imersa em sua nova rotina, Clara recebeu um convite inesperado de Ana para um retiro de fim de semana. Seria um evento voltado para o autoconhecimento, um espaço onde os participantes explorariam suas emoções e refletiriam sobre seus caminhos. Inicialmente, Clara hesitou. O pensamento de passar um fim de semana inteiro rodeada por estranhos, expondo suas vulnerabilidades, era intimidante. No entanto, algo dentro dela, talvez a mesma força que a fez persistir nas aulas de yoga e nas caminhadas solitárias, a incentivou a aceitar. A chegada ao retiro foi desconcertante. A paz do local era evidente. Um pequeno sítio cercado por montanhas e árvores imponentes, um refúgio da cidade, onde o som mais alto era o do vento passando entre as folhas. Clara se sentiu estranhamente em casa, e isso a encorajou. Durante as atividades, ela foi convidada a escrever sobre seus sentimentos, sobre os medos que carregava e as expectativas que tinha para o futuro. Ana esteve ao seu lado durante todo o tempo, incentivando-a a mergulhar fundo e explorar seu interior, mesmo que isso fosse doloroso. Em um dos exercícios, Clara precisou listar as coisas que mais valorizava na vida. Ao ler suas próprias palavras, percebeu como sua identidade havia sido moldada pelas expectativas alheias e não pelos seus próprios desejos. Foi um momento de revelação. Ela compreendeu que, por muito tempo, vivia segundo um roteiro que não era seu, buscando uma felicidade que, no fundo, nunca fora dela. Essa descoberta a fez se sentir mais leve, como se estivesse, pela primeira vez, soltando o fardo invisível que carregava. No final do retiro, ao redor de uma fogueira, os participantes foram convidados a compartilhar algo que aprenderam durante a experiência. Com o coração batendo acelerado, Clara se levantou e falou sobre sua jornada de redescoberta e sobre como aquele fim de semana havia sido um divisor de águas. Ela falou sobre a dor da perda, mas também sobre o poder do recomeço, encontrando, pela primeira vez, força em sua própria vulnerabilidade. A experiência trouxe uma paz inesperada, e Clara voltou para casa sentindo-se mais completa, pronta para abraçar a nova fase que se abria diante dela. Com o retorno do retiro, Clara sentiu-se determinada a aplicar as lições aprendidas não apenas nas suas rotinas, mas também na maneira como enxergava o futuro. Agora, seus dias começavam cedo, com uma sensação de propósito renovado que ia muito além de listas de tarefas e obrigações. Ana também percebeu essa mudança em Clara. Em um café, conversaram longamente sobre a importância de cultivar hábitos saudáveis e sobre os projetos que cada uma sonhava em realizar. Clara confessou que sempre sonhara em trabalhar com algo que envolvesse o bem-estar das pessoas, mas nunca havia levado a ideia a sério, acreditando ser um ideal distante. Ana, que conhecia bem as barreiras internas que Clara carregava, a encorajou a pensar de forma prática sobre esse desejo, incentivando-a a explorar oportunidades no mercado de desenvolvimento pessoal, talvez com palestras ou até mesmo com um blog sobre suas descobertas recentes. Naquela noite, Clara não conseguia tirar a conversa com Ana da mente. Estava mais claro do que nunca que ela poderia, sim, ajudar outras pessoas, compartilhando o que havia aprendido. Decidiu, então, que começaria um projeto próprio, pequeno, mas com potencial de crescimento, onde poderia escrever e falar sobre o impacto do autoconhecimento, da resiliência e da superação de desafios. Ela mal podia imaginar que, ao focar-se em ajudar outras pessoas, estaria criando também uma nova fonte de cura para si mesma. Nos dias seguintes, começou a anotar ideias, fazer rascunhos e planejar conteúdos que poderiam compor seu novo projeto. À medida que organizava suas ideias, também se reconectava com partes de si que havia deixado de lado por muitos anos. Cada texto que escrevia trazia à tona lembranças e sentimentos que, de alguma forma, contribuíam para sua própria jornada de autodescoberta. Sentia-se mais forte a cada novo passo. Com o tempo, o projeto ganhou forma. Clara lançou um blog e começou a compartilhar sua jornada, suas experiências e as lições que haviam transformado sua vida. As respostas foram surpreendentes.
Pessoas de várias partes começaram a comentar e enviar mensagens, contando como as palavras de Clara ressoavam com suas próprias lutas. Sentiu uma profunda conexão com esses desconhecidos, compreendendo, mais do que nunca, o poder da empatia e do apoio mútuo. Esse projeto se tornou um ponto de virada. Clara, que antes sentia que o passado a aprisionava, agora percebia que cada experiência dolorosa trazia consigo uma força transformadora. Aos poucos, a ideia de um futuro marcado por novos desafios não era mais assustadora, mas inspiradora. Após o sucesso inicial do blog, Clara começou a perceber o potencial que existia em expandir seu alcance. Incentivada pelas mensagens de apoio que recebia, ela teve a ideia de criar uma série de palestras e workshops voltados para pessoas em busca de autoconhecimento e força emocional. Com a confiança de quem encontrara uma missão, Clara começou a estruturar o que seriam seus primeiros eventos presenciais. Mas esse novo passo não era fácil. Lidar com o medo do palco, o receio do julgamento e a dúvida sobre sua própria capacidade de inspirar outras pessoas ainda eram obstáculos a superar. Clara decidiu buscar ajuda em cursos de oratória e consultorias com pessoas que já atuavam na área de desenvolvimento pessoal. Esse processo, por si só, foi uma oportunidade de aprendizado e autoconhecimento, permitindo que ela crescesse ainda mais. Assim que se sentiu preparada, Clara marcou a data de sua primeira palestra. O auditório pequeno, mas acolhedor, parecia o cenário perfeito para a realização de um sonho que, até então, parecia distante. A expectativa era intensa, e as horas que antecederam o evento foram permeadas por momentos de introspecção e oração. Ela queria transmitir o que realmente importava, a importância de seguir em frente e transformar as dores em forças. No dia do evento, Clara se surpreendeu ao ver o auditório repleto de rostos atentos. Ela começou a falar com uma leve hesitação, mas aos poucos, as palavras fluíram de forma natural. Compartilhou histórias pessoais, suas quedas e superações, e as lições que aprendeu ao longo do caminho. O público respondia com sorrisos, acenos e até lágrimas, comprovando a conexão que suas palavras despertavam. Ao encerrar, foi ovacionada e acolhida por pessoas que, emocionadas, expressaram o impacto que sua mensagem causou. A partir dali, os convites para novos eventos começaram a surgir e Clara se viu em uma nova fase de sua jornada. Ela começava a entender que, ao compartilhar suas vulnerabilidades, inspirava outras pessoas a enxergarem suas próprias histórias com mais carinho e coragem.